assim é conosco também. Nós estamos debaixo do favor e da bênção de Deus. Você precisa crer nisso. Ok? Guarde isso no seu coração. Você está debaixo do favor. Por quê? Por conta da capa. A capa não é sua. Mas que capa, pastor? A túnica. Mas que túnica? A pele. Mas que pele do cordeiro? Você foi revestido de Cristo. Você está debaixo do favor. Creia nisso. Você tem favor na sua vida. Favor. Pastor, mas eu estou numa cisterna. Favor. Ainda que na cisterna, tem favor para você. Ainda que irmãos queiram matá-lo, favor para você. Ainda que perseguido, favor de Deus. Ainda que vendido como escravo, num lugar que parece que você foi escravizado, existe favor sobre a sua vida. Favor. Você pode declarar isso. Eu sou altamente favorecido. Estou revestido de Cristo. Favor está sobre a minha vida. É essa história de José. Embora em contextos desfavoráveis, ele era ainda assim favorecido. Pois bem, ele vai então vendido como escravo. Os midianitas compram ele e agora ele vai e ele acaba na casa de Potifar, um dos oficiais de Faraó. Então, favor, caiu no lugar certo, né? Por mais que estivesse escravizado, ele se tornou escravo, servindo na casa de Potifar, porque Deus era com ele. Bom, e aí você lembra da história, então, na casa de Potifar, a esposa de Potifar, vendo que José era de boa aparência, era um homem bonito, então ela se apaixona por ele e convida ele para deitar com ela, e depois de ele negar várias vezes, ela então ressentida ou o amor não correspondido vira paixão não correspondida vira ódio. É interessante, né? Porque essa paixão e esse ódio, né? Então essa paixão não correspondida, ela começa a odiar então José, e aí forja ali uma denúncia. Ela denuncia uma tentativa de abuso ou estupro que não ocorreu. E aí ele então vai preso, e na prisão, agora ainda assim na prisão, Deus concedeu a ele favor, e ele passa a governar na prisão. Então ele se tornou o chefe do cárcere, o chefe da prisão. E aí, em determinado momento, copeiro e o padeiro de Faraó cometeram ofensas contra Faraó e foram presos. E aí, foram para a prisão, e José interpretou os sonhos, eles tiveram sonhos, e José interpretou os sonhos dele. Pois bem, os dois foram libertos, e logo mais um foi sentenciado à morte, foi morto, e o outro voltou para a posição, a posição dele diante de Faraó foi restaurada. Passa-se 2 anos, e aí, em determinado momento, Faraó teve um sonho, e ninguém conseguia interpretar. E aí, então, o copeiro de Faraó lembra do sonho que foi interpretado na prisão por meio de José. E aí Faraó manda chamar José interpreta o sonho de Faraó e é colocado então como governador do Egito. Então, até aqui foi essa posição então que ele se encontrou. Deus colocando ele agora, começa o tempo da restituição, aleluia. O tempo da restituição dos anos roubados e perdidos na vida de José. E esse ano temos uma palavra sobre a nossa vida. O ano da restituição, em que o Senhor fará coisa nova. Estabelecerá caminho em meio ao deserto e rios em meio a lugares ermos, lugares antes desolados. Creia nisso, sentencie, coloque na tela do seu celular. Pegue esse versículo e coloque como fundo de tela no seu celular, para que todos os dias você contemple e declare isso. Esse é o ano da restituição. Esse é o ano, lembra? E a restituição não é somente do que foi perdido, é 20% mais. Amém? Declare isso sobre a sua vida, se aproprie dessa palavra, porque é dessa forma que o Senhor estabeleceu e sentenciou para esse ano sobre a nossa vida. Pois bem, começa agora a redenção, a restituição na vida de José. José é posto então como governador de todo o Egito. E aí há uma fome muito grande no Egito, uma fome muito grande na terra. E Deus colocou José naquela posição para guardar o seu povo. É interessante que em tudo há um propósito.
José não sabia disso enquanto estava sendo perseguido, humilhado, escravizado, mas Deus tinha um plano com aquilo tudo. Assim como na minha e na sua vida tem momentos, tem lugares na nossa vida que a gente se encontra, pressões, que a gente parece que aquilo não faz sentido, mas nada foge do propósito de Deus. E aquilo não é para a morte. Não é para a morte. Se fosse para a morte, Deus não permitiria. Aquilo é para a vida. Deus estava agora enviando José à frente para guardar a sua família e o seu povo. Pois bem, coloca ele como governador do Egito, e agora tem 7 anos de muita fartura no Egito, e depois 7 anos de muita escassez em toda a terra. Isso fez com que os povos começassem a a descer ao Egito, porque no Egito, pela sabedoria de José, pela revelação que Deus o tinha dado, tinha muito alimento. Então, pela fome, todos estavam se deslocando até o Egito, porque lá tinha mantimento e alimento. Quem está governando? José. Deus coloca a riqueza nas mãos deles, para que ele agora guarde e seja um sustento na vida dos seus irmãos. Essa é a história, esse é o caminho até aqui. Pois bem, os irmãos de José, então, pela fome, souberam que no Egito tinha comida e desceram até lá. E aí, quando encontra agora, vem aquela caravana, aquele grupo de homens, então, comprar comida, negociar, e lá encontra José. E aí nós finalizamos ontem nesse cenário, né? Esse encontro de José para com seus irmãos. Hoje, então, continuamos capítulo 43 de Gênesis até o 48. 43 de Gênesis diz assim: a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando eles já haviam consumido todo o grão que trouxeram do Egito, Jacó, o pai deles, lhe disse: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Você lembra que eles voltaram, mas José disse o seguinte: tem mais alguém? Onde o pai de vocês ainda vive? Aí eles disseram: sim, nosso pai vive. E vocês têm mais irmãos? Aí eles disseram: nós temos um irmão ainda, que meu pai ama muito. E ele é o que restou daquilo que meu pai mais ama, pois eram 2. E o primeiro já morreu. Sobrou então o caçula. O nome dele é Benjamim. Aí José, lá no Egito, diz para os irmãos, né? Olha, se vocês voltarem aqui, só verão a minha face se trouxerem o menor. Pois bem, acontece exatamente um cenário agora, que quando eles já haviam consumido todo o grão, todo o alimento que trouxeram do Egito, quando chegaram de volta lá em Canaã, lá onde Jacó estava, Jacó disse para eles: voltem e comprem um pouco mais de mantimento. Judá, porém, lhe disse: o homem nos advertiu, pai, severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos mantimento para ti. Se, porém, não enviares conosco, não iremos, pai. Porque assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel, Jacó, né, perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? Eles responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família também, nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou, pai. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então Judá disse a Israel, Jacó, o seu pai: envia o jovem comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças, pai, sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu serei, olha Judá se colocando, interessante, né? Porque Judá, ele se coloca como responsável. Então Judá disse a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, envia Benjamim comigo, pai, e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu serei a garantia da segurança dele. Interessante aqui, porque já é o segundo momento que Judá se torna responsável pelo seu irmão. Eu quero ainda meditar um pouco mais nisso, e um dia
oportunamente compartilhar uma palavra sobre Judá. Que Judá é alguém que, quando os irmãos queriam matar José, ele se coloca como responsável. Agora, quando o pai está amedrontado, né, incomodado por ter que deixar Benjamim ir com eles, está com medo de perder Benjamim, Judá se coloca novamente como responsável pelos seus irmãos. Ele diz: pai, eu me encarrego, eu sou responsável pelos meus irmãos. Então, quando muitos, né, não querem ser responsáveis em acolher, em ensinar, em instruir, ser responsável pelos irmãos, em liderar alguma coisa, ser responsável, né? Um cristão responsável. Fogem de compromisso. Judá é um exemplo daquele que se torna responsável pelos seus irmãos. E aí ele diz: olha, eu serei a garantia, 9, e segurança dele, que seja requerido das minhas mãos trazê-lo de volta. Se eu não trouxer de volta e não puser bem aqui na tua presença, pai, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloque alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem a prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem, que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se eu ficar sem filhos ficarei. Sabe o que eu acho interessante aqui? Abraão teve que entregar Isaac. Eu fiquei olhando aqui para a vida de Jacó. Chegou um teste que Jacó também teve que entregar Benjamim. Hoje, mais cedo, eu estava meditando nisso. E aí o Senhor tocou muito no meu coração, que todos os homens serão testados. O teste da entrega. Abraão teve que subir com Isaac. E agora Jacó, na sua velhice, ele disse assim, né? Olha, pegue também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Porque Simeão ficou lá, lembra-se disso? Simeão ficou. Mas aí é o momento da entrega agora de Jacó. Ele diz: quanto a mim, se eu ficar sem filhos ficarei. Ele entrega. E para quem entrega, Deus restitui. E Benjamim é 5 vezes mais. Benjamim é aquele que a porção dele é 5 vezes mais. Para quem entrega, receberá 5 vezes mais. É um símbolo daquilo que nós, em algum momento... É interessante, porque para homens experientes, como Jacó já tinha sido tratado por Deus, sim ou não? Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente diz o seguinte: mas eu já passei por isso. Não faz sentido, na minha velhice, Jacó, depois de tudo que ele passou, já velho, ser testado assim. Mas homens espirituais, eles sabem a resposta certa no momento em que Deus pede alguma coisa. Isso mostra que o fim de Jacó, dos seus dias, ele estava andando pelo Espírito. Não estava apegado em coisa alguma. Ainda que difícil. Mas Jacó termina os seus dias, ele termina bem. Ele está discernindo quando o Senhor está pedindo algo. Por isso que ele responde para Deus. Ele resiste aos filhos que querem levar o seu outro irmão. Mas ele reconhece diante de Deus. Quanto a mim, ele que Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem. Quanto a mim, se eu ficar sem filhos ficarei. Então os homens pegaram um presente, a prata em dobro e Benjamim. Eles desceram ao Egito e se apresentaram a José.
Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: leve esses homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez, o servo, né, o que fora ordenado e levou-os à casa de José. Quando foram levados à casa de José, ficaram com medo e pensaram. Imagina, José, eles são levados agora à casa de José, que eles não sabiam que era José, mas era o governador do Egito, para almoçar com ele. Eles ficaram com medo. Alguns disseram, né? Trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Lembra que quando eles saíram, José mandou que a prata que eles trouxeram, que levaram para comprar alimento, fosse devolvida a eles nas bagagens. E aí eles imaginaram, pô, aquela prata que a gente trouxe de volta agora, provavelmente eles estão nos chamando aqui para verificar o que aconteceu. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, meu senhor, a primeira vez viemos aqui foi realmente para comprar mantimento, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos as nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata. Por isso, nós a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs a prata na nossa bagagem. Fiquem em paz, o administrador disse. Não tenham medo. O seu Deus, meu Deus do céu. Quem é que está falando isso aqui? É o administrador, auxiliar lá do governador de José. Aí até o egípcio, até o ímpio, falando o seguinte: fique em paz. Até o ímpio falando: fique em paz. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro nas suas bagagens. Porque eu recebi a prata de vocês. Meu Deus. Então o administrador levou o Simeão até eles. Em seguida, Simeão já foi restituído, ok? Reincorporado ao grupo, né? Em seguida, levou-os à casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que comeriam ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido à casa e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhe perguntou como estavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: O teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. Em seguida, curvando-se, prostraram-se diante dele. Olhando ao redor e vendo Benjamim, o seu irmão e filho da sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? Ele acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Os irmãos não sabem que é José ainda. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando no seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram José em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era uma prática detestável para eles. Os seus irmãos foram colocados à mesa diante dele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço. E olhavam perplexos uns para os outros. É interessante aqui, 33, né? Os seus irmãos foram colocados à mesa diante dele por ordem de idade. Você vai ver que na mesa de príncipes, de reis, tem honra. Está vendo? É do mais velho ao mais moço. Tem honra. Primeiro tem ordem de quem é servido. Uma casa deve ser assim. Honra. É o pai, a mãe, depois o filho, os filhos, do menor, do mais velho ao mais novo, né? Depois o caçulinha, certo? É honra.
Ensine seus filhos sobre isso. Então foram servidos da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. Em sua companhia, beberam à vontade. José deu as seguintes ordens ao administrador da sua casa: enche as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Então, a mesma coisa que tinha feito na primeira vez, certo? Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula. Então devolvam a prata que eles trouxeram, encham de mantimento, devolvam a prata, mas pegue a minha taça, a taça que eu bebo, e coloque na bagagem do menor, do caçula, de Benjamim, com a prata paga pelo seu grão. Ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes, porque retribuíram, olha só, depois, eles não tinham se afastado muito da cidade, eles foram embora. E José diz ao administrador: corra até eles e diz o seguinte: por que vocês retribuíram com mal o bem que vocês receberam? Não é essa taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhe essas palavras. Eles, porém, responderam: por que o senhor diz isso? Longe dos teus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, que seja morto, e o restante de nós seremos escravos do meu senhor. O servo disse: concordo, somente quem for encontrado com ela será o meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. Então o administrador fez a busca, começando pela bagagem do mais velho à do mais jovem. A taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo nos jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então, lançaram-se ao chão diante de José, que lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Judá respondeu: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. José, porém, lhe disse: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele com quem foi encontrada a taça será meu escravo. Os demais podem voltar para o seu pai em paz. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo: por favor, meu senhor, permite a mim, o teu servo, dizer algo ao meu senhor. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. O meu senhor perguntou a estes teus servos se ainda tínhamos pai e mais algum irmão. Nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula lhe nasceu na sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e o seu pai o ama. Então disseste aos teus servos que o trouxeste para ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. Respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois caso o fizeste, o pai morreria. Contudo, disseste aos teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a sua face. Quando voltamos ao meu pai, teu servo, contamos-lhes o que o Senhor, meu senhor, tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco.
O teu servo, meu pai, nos disse então: você sabe que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles já se foi. E eu disse, com certeza foi despedaçado. E até hoje, nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, vocês farão que os meus cabelos brancos desçam em miséria e sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao meu pai, teu servo, sem levar o jovem conosco, logo que o nosso pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Os teus servos farão o seu velho pai descer os seus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Além disso, o teu servo garantiu a segurança do jovem ao seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, pai, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: saiam todos da minha presença! Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiram responder. Por favor, meus irmãos, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem, se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, interessante, né? Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Quando Faraó, quando ele coloca José como governador do Egito, ele dá o nome egípcio para Faraó. E o significado do nome é aquele que salvará o mundo. O nome egípcio, ontem o Jefferson estava comentando sobre isso, o nome egípcio que Faraó dá para José, por ele ter interpretado, né, que o sonho e que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de grande escassez, Faraó deu um nome para ele como governador. E o nome egípcio significa aquele que salvará o mundo. Porque José é um tipo de Cristo. E agora ele fala para os seus irmãos: não fique se culpado. José, ele consegue perceber Deus por trás de tudo. Ele consegue não se ressentir com os irmãos, e obviamente os irmãos estavam ali culpados, né, constrangidos, arrependidos, né? E ele diz: olha, o Senhor me enviou adiante de vocês para salvar-lhes a vida. Porque José era um tipo de Cristo. José é o Salvador. Cristo foi enviado à nossa frente. Todos nós estávamos destinados à morte, mas Cristo foi enviado para nos salvar. Ele é o primogênito de uma família de muitos irmãos. O unigênito se tornou o primogênito. O primeiro. Ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. Ele foi vendido, foi humilhado, foi escravizado, sentenciado à morte em nosso lugar. O primogênito veio primeiro.
para que todos que viessem após ele pudessem ser salvos. Ele é o nosso Salvador. José é um tipo de Cristo, o nosso Salvador. Aí no versículo 8, acho linda essa expressão de José. Ele diz assim: assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Não foi o homem, foi Deus. Não foram vocês, foi Deus. Foi Deus. Não sei se você pode perceber na sua história. Você consegue ver Deus na sua história? Não é o homem, é Deus. Isso não elimina, né, o erro das pessoas, o coração. Deus vai tratar o coração de cada um. Estava certo o que os irmãos fizeram. Mas José não está olhando para isso. Ele está vendo a relação dele com Deus. E ele diz: não foram vocês que me enviaram para cá, sim o próprio Deus. Foi Deus, é Deus. Ele me tornou como um pai para o faraó. Meu Deus, pai de faraó. E me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Venho para cá, não te demores. Diga para o pai: tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e tudo que for teu, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e tudo que é teu acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai sobre toda a glória que tenho no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. Traga o meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre Benjamim, o seu irmão. E o abraçou. Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus oficiais se alegraram. Então o faraó disse a José: diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo o seu pai e as suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês desfrutarão a abundância da terra. Olha a restituição. Olha aqui a restituição. É o melhor da terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas... Meu Deus, as carruagens do Egito para trazerem as suas crianças, as suas mulheres e o seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Sabe o sofazinho velho nosso de estimação? Aqui, meu Deus, tem que levar. Que é o que nós temos. A cama, 10 corados com tijolo, o armário que os cupins estão abraçados um no outro, dizendo ninguém solta a mão de ninguém. Faraó manda um recado. Deus dizendo: não se preocupe, pois no tempo da restituição haverá abundância tão grande como vocês nunca tiveram antes. Não se preocupe com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes concedeu carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também provisões para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 ciclos de prata e 5 mudas de roupa nova. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de grãos, pão e outros mantimentos para a viagem. Depois, despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho.
Assim partiram do Egito e voltaram a Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E eles lhe deram a notícia: José ainda está vivo, pai. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, o seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, o seu espírito reviveu. Então Israel disse: basta, o meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. À noite, Deus falou a Israel por meio de visões. Jacó. Interessante. Deus se refere aos outros, chama Jacó de Israel. Mas para Jacó. Eu te conheço. E Deus não se envergonha de nos assumir. Ele é Deus de Abraão, de Isaac, mas é de Jacó também. Aqui estou, ele respondeu. Aqui estou. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse a ele. Não tenha medo de descer para o Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. Além disso, a mão de José fechará os seus olhos. Ou seja, morrerá lá, né? Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram Jacó, o seu pai, as suas crianças e as suas mulheres, nas suas carruagens que Faraó tinha enviado para transportá-los. Também levaram os seus rebanhos, os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, as suas filhas e as suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, ou seja, de Jacó e dos seus descendentes, que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Jemuel, Jami, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amu. Estes foram os filhos de Zacar: Tolá, Puá, Jassube e Zinrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Estes foram os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, a sua filha. Ao todo, os seus descendentes eram 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Ag, Suni, Esbom, Erri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi, Berias e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Estes foram os 16 descendentes que Zilpa, serva de Labão, tinha dado a sua filha Lia. Que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito. Olha só, José teve 2 filhos no Egito com uma egípcia, certo? Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram estes os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres dos seus filhos, totalizaram
66 pessoas. Com os 2 filhos que nasceram no Egito, a José no Egito, os membros da família de Jacó, que foram para o Egito, chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à frente dele para ir até José, a fim de saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, com a carruagem pronta, foi a Gósen a fim de encontrar-se com Israel, seu pai. Assim que o viu, lançou-se ao seu encontro e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família do seu pai: vou partir e informar o faraó de que meus irmãos e toda a família de meu pai que vivia em Canaã vieram para ficar comigo. Direi que os homens são pastores de rebanhos e que trouxeram consigo as suas ovelhas, os seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-lo e perguntar: em que vocês trabalham? Respondam-lhe: os teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram os nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são detestáveis para os egípcios. Interessante, né? Egito simboliza o mundo. O mundo odeia pastor. Sempre lembre disso, tá? A gente vive uma época agora que parece que pastor... Tem alguns aí... O evangelho tá largado, né? Pregado, enfim. E você vai ver algumas personas que são estimadas, né? Por muita gente. E até pelo sucesso, muitas vezes, nas redes sociais, enfim. Parece que tem aprovação, mas não se engane. O mundo odeia pastor. Não faz sentido. Egípcio odiar pastor de ovelha. Por quê? Disputa o que com eles? Nada. Não faz sentido. Não se engane. Por isso, seja você aquele que guarda também. Você é guardado. Eu oportunamente quero falar um pouco melhor sobre isso. Ontem estava conversando com o presbitério, estava meditando nisso. A gente não foi, por conta da nossa geração ser uma geração muito órfã, a gente ser ferido na paternidade, ter uma relação muito complexa com figura de autoridade, nós não sabemos nos posicionar para guardar os nossos pais, nem as autoridades que o Senhor coloca para guardar a nossa vida. E a gente vive uma desonra muito grande. É bem verdade que não tem de tudo, né? Tem aqueles que usam da sua posição para ter somente privilégios, benefícios, ou pesar, né, sobre as ovelhas, né, sobre pessoas. Tem. Mas, por outro lado, talvez você desconheça as pressões, as perseguições que um pastor sofre. E assim como dentro de uma casa, os filhos só vão entender muitas coisas que os pais passaram quando eles amadurecem e começam a passar as mesmas coisas enfrentar as mesmas coisas que seus pais enfrentaram. Por isso, guarde. Eu sei que é ruim eu estar ensinando, porque parece que é ruim, o pastor está dizendo para defender. Não, eu estou falando com figuras de autoridade. A gente vive uma geração muito desonrosa. E a maioria de nós não soube lidar com a autoridade. Eu acompanho irmãos, acompanho pastores. Eu sou filho de pastor. Eu venho de um berço pastoral. Não olhe, você nunca precisa fazer isso, olhar para um pastor como vítima, pois não é. Coitadinho, não é com esse olhar. É com honra de guardar, de quando irmãos, assim como numa família, né, irmãos se levantam para falar mal, seja aquele que guarda, seja aquele que, e se ainda assim que tiver vergonha, sabe, tape, mas vai lá, converse, sabe, jogue luz, mas guarde o seu pai, guarde a sua mãe, guarde as figuras de autoridade. Mais uma vez, eu sou muito consciente disso. Sei que muitas pessoas não têm revelação disso, e às vezes pessoas usam na posição
Mas isso aí é minoria, eu falo para você. Muita gente paga um preço muito grande para estar à frente de uma igreja. A proporção de cuidar de todo mundo, a proporção de guardar, de apacentar, de ensinar, de ser irrepreensível. Só que é homem. Sua casa tem pressões, tem desafios. É aquele que tem que cuidar e perguntar como vai todo mundo. Tu tá bem, preocupado, pegar o problema de todos, aconselhar, ouvir o Espírito Santo, sempre estar ali. Muitas vezes o inverso, ele não é sequer proporcional. Mais uma vez, não falo isso para que você veja qualquer irmão ou qualquer pessoa com um olhar de coitado. Foi esse olhar que Pedro tentou imprimir quando Jesus disse que ia para a cruz. E Jesus repreendeu ele duramente. Diz, não, Pedro, não tire a cruz de mim. Mas Simão Cirineu, ele ajudou Jesus a carregar a cruz e Jesus não repreendeu. Portanto, você não precisa retirar a cruz do seu pastor, mas ajude ele a carregar. Esteja do lado. Sabe o que eu vejo? Estava conversando com a Luana esse dia, estava dizendo, amor, como é simples, né? A gente se contenta tanto só de saber quem não é contra. Só de saber que é a favor. A pessoa pode não ser muito veloz, pode não ser muito forte, mas só saber que não é contra. Como é bom quando a gente sabe que tem pessoas que estão a favor. E Jesus disse isso. Não tem meio termo. Quem não junta, espalha. Seja do time daqueles que juntam. Seja do time daqueles que estão perto. Figuras de autoridade. É espiritual, as guerras, as pressões interiores, os medos, os temores. Quando a gente olha para a vida de Paulo, os temores que esse homem passou. Ok, mas nós somos a continuação, em proporção diferente um ao outro, mas pressões. Agora você nasceu de novo. Você anda agora segundo o Espírito, ande em honra, como uma família redimida. E se antes você for daqueles que tinha uma má relação com a paternidade, ou ferida, mas você agora é nova criatura, não use isso como bengala para continuar fazendo o que você fazia antes de Cristo. Você agora foi redimido. Seja do time daqueles que honram, que guardam. Sabe? Mais uma vez. Ah, o pastor está dizendo por conta dele, longe de mim. Mas eu tô entre esses também, né? Mas se não sou eu, com o seu pastor, na igreja que você tiver. Eu não me iludo, não. Nem todos vão andar conosco a vida inteira, eu sei disso. Assim como muitos de nós já andamos em outros lugares, eu sei disso. Mas sabe, se às vezes é a persona, você vai descobrir que um dia não é sobre isso. Porque nunca vai ter essa expectativa errada, nunca tem a pessoa perfeita, o pai perfeito. Quem é o pai perfeito? Quando você amadurece bastante, você vai dizer, meu Deus, o meu pai. Faltou um tanto de coisa. Mas hoje eu sei que o mais importante, o meu pai. Ele chegava sempre com um presentinho. Meu tio estava dizendo agora no aniversário da minha avó, ele estava dizendo, eu tenho lembranças. Disse a mãe, não podia dar muita coisa para nós, mas ela sempre tinha uma palavra de encorajamento. Ela sempre tinha uma palavra, chegava lá, disse assim, mãe, olha só, eu acho que eu vou conseguir comprar uma bicicleta e tal. E na época parece que era para completar ou para ou de entrada, sei lá, eu sei que era 5 cruzeiros, 5 cruzados na época, geração do Sub-20 aí vai me lembrar aqui. Tem Sub-20, é cruzado ou cruzeiro? É por aí, né? Ou Cezão é mais ou menos. Mas o Cezão é novo. Mas cruzeiro. Ó, Luano, amor, não te entrega, amor. Amor, não te... Alô, já se atirou, é cruzeiro, eu lembro. E a minha avó, ela tinha pouquíssimas condições, nada.
Mas ela sempre tinha a unção de Sara, aleluia. A mulher tem palavra, aleluia. Mas ela sempre tinha uma palavra de encorajamento e isso marcou. O meu avô ao contrário, né? Meu avô, filho, isso não é pra qualquer um. Ele dizia ir no médico, dizia, não, filha. Dizia, o velho tá estragado, o velho tá doente. Aí tá, mas o que o senhor tem, pai? Não, mais de 50 doenças no corpo. Daí meu tio dizia, não, mas diz uma então pra nós começar a tratar. Não adianta, o velho tá estragado, é mais de 50. Meu Deus do céu, imagina uma pessoa com mais de 50 doenças. Que maldição nessa família, não é possível, né? Olha aqui, a minha tia tá aqui, tia Patrícia. Ó, tá lá com o meu tio Geraldo. Obrigado por lembrar. Já tá dizendo, né? Cruzeiro, porque foi dar entrada numa bicicleta. Olha aí, tá vendo? Obrigado. Se é meu tio, provavelmente meu tio tá ali também ouvindo. E a avó, ela sempre com a palavra de encorajamento, né? Sempre ali, marcando. Sabe? Seja da geração que honra. Talvez teus pais não entregaram muito, porque não tinham, mas entregaram tudo do pouco que tinham. Sabe, diante de Deus eu falo isso hoje para você, seja de uma geração nobre que honra. Já vivemos muita desonra no mundo, você agora nasceu de novo. Honre seus irmãos, guarde. Já tem o mundo, já tem o Egito para nos perseguir. Sabe, seja aqueles que têm uma aliança, geração da aliança. Quando você tem uma aliança com o irmão, é aliança. É pagar preço junto. É guardar. Sabe, com seus pais, com sua mãe. Só que são aqueles mesmos que confrontam dentro de casa. Que alinham as coisas, que têm discussões para acertar o passo, para unir, para purificar. Não é passar pano pro erro, né? Tem uma aliança com a minha família, mas fica passando pano no erro. Isso não é. Mas são aqueles que percebem que egípcio é contra crente, contra hebreu. Guarde a vida dos seus pastores. Guarde a vida dos seus irmãos, dos seus líderes. Tem pressões. Guarde a vida do seu esposo. Guarde a vida da sua esposa. Guarde a vida dos seus pais. Guarde. São pressões. Satanás quer destruir o tempo inteiro. Não tem trégua. A gente acha que Satanás tem dó de alguém. Não tem dó nem dos pequenos, nem das crianças. Olha a Faraó no Egito. É 2 anos para baixo. Guarde a vida dos seus filhos também. Abençoe eles, não amaldiçoe. Impõe as mãos sobre eles. Diga, eu te abençoo meu filho, te abençoo meu neto. Abençoe. Hoje no culto, abençoe seus irmãos. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Somos descendentes de Abraão. Aleluia. Louvado através da honra. Sabe? Durante muitos anos nós somos treinados na geração, na cultura da desonra. Mais uma vez, sou muito consciente disso. Sei que muitos fazem muita bagunça e não dá honra, né? Subjugam. Mas sabe, a maioria é gente muito séria. Você que ouviu já falar mal de pai, de mãe, de pastor. Porque alguns, você ouviu que alguns... E muita gente fala que, muita gente faz bagunça, você não conhece nenhum. Se perguntar um nome que você conheça, que fez alguma coisa, você não sabe. Tá? Então cai assim nesse negócio, nesse senso de depreciação, de desonra, sabe? Guarde. Guarde. Fala para quem pode resolver, quando tem alguma coisa conflituosa, fala para quem pode resolver. Faz contenda, não faz fofoca. Por quê? Porque o Egito, o mundo odeia pastor, odeia a igreja, odeia a irmã. E se odeia seu pai, odeia você também. Não se iluda. Lembre-se de Esther? Esther. Tu acha que só nós, o teu povo, sofrerá dano? Não esqueça que tu faz parte do time. Se o dano vier sobre nós, certamente virá sobre ti também.
Portanto, Esther, não foi para esta hora, quem sabe, que o Senhor te colocou aí? José entendeu que ele foi colocado lá, não para se vingar dos seus irmãos, mas para guardá-los, porque o Egito era contra os seus irmãos e a sua família e a sua descendência. A sua ascendência, melhor. Amém. Voltemos às Escrituras. Aleluia. Paramos aonde? Alguém me lembra? Sim, 47, mas nós não lemos o 47? Lemos sim? Não? Não? Vamos começar agora. Jesus que ajuda. Ah, não, termina hoje 48, né? Aleluia. Aleluia. José foi dar notícias ao faraó. O meu pai e meus irmãos chegaram à terra de Canaã com as suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou a faraó. O faraó lhe perguntou: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: os teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos como estrangeiros para morar aqui um tempo, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: o seu pai e os seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça que o seu pai e os seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis pelo meu rebanho. Então José levou Jacó, o seu pai, ao faraó e o apresentou a ele. Jacó o abençoou a faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu a faraó: estão 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, mas não se comparam os anos da peregrinação dos meus antepassados. Meu Deus. Você está vendo a vida de Jacó? O que ele diz? Foram poucos anos, mas anos difíceis. Porque Jacó foi tratado por Deus. Poucos e difíceis. Outra versão vai dizer: mais foram os anos maus do que bons. Anos, mas não se compara com a peregrinação dos meus antepassados. Então, olha a humildade de Jacó, tá vendo? Ele reconhece que tem gente que pagou preço maior que ele, que a luta dos seus pais foram maiores que as dele. Então Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença. José instalou o seu pai e os seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia alimento em toda a terra, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento pelo grão que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixes morrer em tua presença, pois a nossa prata acabou. José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei alimento, uma vez que a prata de vocês acabou. Então trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes o alimento em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais resta diante do meu senhor, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de alimento, e nós com as nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os seus egípcios tiveram que vender os seus campos, de tão rigorosa que era a fome para eles.
Só um parênteses aqui. Você está dizendo, não, mas como que os egípcios estão pedindo para Faraó? Sim, é a mesma coisa você vender o seu terreno para o governo. Seu terreno é seu, sua casa é sua. E você vender a sua casa para o governo em troca de comida. Certo? Por isso que é Egito. Por isso que é Faraó. Nesse tempo aqui, a gente está vendo que o Faraó, parece que o Faraó, Deus lá cuidou de José, colocou ele lá, representante. Mas não se engane. Quando a Bíblia fala de Faraó, não é o mesmo, todos os mesmos Faraó. Então, assim, é como se falasse presidente. Então, teve um presidente que interviu pelo povo de Deus. Teve um presidente que é amigo de crente. Mas trocou o presidente, quem tem ouvidos ouça. Muda a relação. Tá? É assim que acontece. Então, quando você vê o Faraó, agora, Faraó concedeu toda a terra de Gósen para os hebreus. Não é todo Faraó, não é o mesmo Faraó que está falando. Então, esse presidente, então, quando esse Faraó aqui, José logrou graça, mercê diante dele. Mas Faraó é contra cristão, contra hebreu, contra judeu. Tá? E egípcio é contra igreja e contra pastor. Tá? Então, agora, os egípcios, ele está governando e os egípcios vendendo suas casas, suas propriedades. Por quê? Já venderam rebanho, já entregaram ouro e prata, mas Deus estava enriquecendo, então, a Faraó, né, ao governo desse Faraó. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender seus campos de tão rigorosa que era a fome para eles. Então, a terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas. Uau! Porque estes recebiam subsídios designados pelo Faraó e se alimentavam do que recebiam dele. Meu Deus! Até o Faraó estava cuidando do sacerdote. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei de vocês e as suas terras. Hoje comprei vocês e as suas terras para o Faraó. Aqui estão as sementes a fim de que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimento para vocês, para os que vivem nas suas casas e para dar de comer às suas crianças. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do Faraó. Assim quanto a terra. José estabeleceu o seguinte estatuto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do Faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram férteis e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Quando estava perto de morrer, Israel chamou José, o seu filho, e lhe disse: se tenho o seu favor, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que agirá com amor fiel para comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar os meus pais, leve-me daqui. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me com eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Jacó insistiu: jure-me. José lhe jurou. Israel curvou-se para adorar, apoiado no seu bordão. Meu Deus. Algum tempo depois, disseram a José: o seu pai está doente. Então ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos. Preste atenção nisso. Os filhos de José com uma egípcia. Lembra-se disso? Ok. Qual é o nome deles? Manassés e Efraim. Ok. Então, ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó: o seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu forças e sentou-se na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou, dizendo: eu o farei fértil e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei essa terra por propriedade perpétua à sua descendência. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito,
antes que eu viesse ficar com você, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Meu Deus do céu. Para tudo. Jacó, Israel, tem 2 netos, filho de José, com a egípcia, misturado, certo? Mas foi pelos planos de Deus. Só que agora, Jacó, Israel, pede para José trazer os seus 2 filhos e diz o seguinte: a partir de hoje, eles estão debaixo da minha bênção, eles são meus filhos. A bênção que está sobre mim vai se estender para eles. Hoje, eu os considero como filhos. Eles entram debaixo da minha bênção. Sabe o que é isso? Restituição completa. Restituição completa. Esse é o 20% mais. Era toda a restituição, toda a bênção sobre os seus filhos, e mais os 2 de José. Estavam sendo incorporados agora. Assim como Rúben e Simeão, assim será Efraim e Manassés. 6. Os filhos que lhe nascerem depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos, para receberem a herança. Quando eu voltava de Padã, agora Jacó, Israel, continuou falando com José, né? Versículo 7. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Então, Jacó, Israel, né, fala para José isso. E aí, daqui a pouco, ele avista, então, os meninos, pois José tinha trazido ali para ver o avô. E aí ele perguntou: quem são estes? 9. José respondeu ao seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui, pai. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Meu Deus, olha isso. Os olhos de Israel já estavam fracos, enfraquecidos. Jacó, Israel, estava cego, certo? Você viu um personagem anterior a esse, patriarca, que estava com seus olhos enfraquecidos, cego, no fim dos seus dias? Sim. Quem era esse? Isaac. Lembra-se disso? Só que Isaac, quando foi abençoar, ele espiritualmente não estava mais alinhado. Terminou mal. Tanto é que ele abençoa Jacó em vez de Esaú. Por quê? Porque ele foi guiado pelos sentidos naturais. Lembra-se disso? Ele estava cego, espiritualmente fraco. Então, gente, sabe, terminou a sua vida. Isaac termina a sua trajetória muito ruim. Porque isso aponta para aqueles que só ficam na experiência de filho. Com Deus, eu sou filho, eu sou amado, mas não foram tratados por Deus. E quem não é tratado por Deus, termina a sua vida guiado pelo sentido natural. Quem não é tratado por Deus, termina a sua... ele é de Deus. Ele tem experiência com Deus Pai, porque Deus me ama, porque eu sou filho também. Amém. Porque eu sou herdeiro. Pois é. Mas o autor aos Hebreus diz que o herdeiro, quando ainda é imaturo, nada difere do escravo. Então tem gente que nunca vai experimentar o favor da maturidade, porque não se permitiu ser tratado por Deus. Isaac terminou seus dias de forma ruim, guiado pelos sentidos naturais. Ele reconhece Esaú, só que na verdade era Jacó, porque ele está apalpando as pés, ele está no tato, ele confia no tato, no olfato, traído pelo paladar, e a sua visão estava comprometida. Então, Isaac é alguém que termina os seus dias guiado pelos sentidos naturais. Guiado pelos sentidos naturais. Isso. Só que agora tem Jacó. Jacó foi tratado por Deus. Jacó
foi forjado por Deus, foi para um caminho de confrontos, de conflitos, de humilhação. Lembra-se dele humilhando-se diante de Esaú, por 7 vezes se ajoelhando, pedindo perdão, lembra-se disso? Jacó foi tratado por Deus. E homens tratados por Deus terminam a sua vida percebendo coisas espirituais. Quem é tratado por Deus, o fim dos seus dias, será percebendo coisas espirituais. Quer declarar sobre a sua vida? Você, no caminho com Deus, terá a experiência de Jacó, se não já está tendo. Não fuja dessa experiência. Essa experiência, a experiência daqueles que são tratados, forjados por Deus, está preparando um caminho que o fim dos seus dias não será como o fim de Isaac tratando de forma natural as coisas, olhando de forma natural. Você terá a unção de Jacó. Aqueles que terminam maduros espiritualmente, discernindo coisas espirituais. Olha agora, José leva os seus filhos, Israel, Jacó está cego. Ele leva os seus 2 filhos agora diante de Israel, diante de Jacó. E Jacó diz: a partir de agora, José, eles são meus. Os outros filhos que tu tiver, a partir de agora, são teus, mas esses 2, eles são meus. Assim como Rúben e Simeão. Israel disse a José, meu Deus. 10. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos, por causa da idade avançada. Ele mal podia enxergar. Por isso, José levou os seus filhos para perto dele, e o seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Quem está dizendo, falando com José, a Bíblia diz aqui? Israel. É aquele que foi tratado por Deus. Em seguida, José os tirou dos joelhos de Israel e curvou-se com o rosto em terra. Depois, José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e se aproximou dele. Israel, porém, Jacó, né, Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Só que Efraim é o segundo filho de José. Embora este fosse o mais novo, Efraim é o mais novo. E cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o primogênito. Então a ordem normal aqui seria Manassés, a mão direita, porque a bênção sobre Manassés é maior, e Efraim a mão esquerda. Só que nesse momento, Jacó cego, Israel cego, ele cruza os braços. Então abençoou José, dizendo que o Deus em cuja presença andaram seus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor, meu Deus, em toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles sejam lembrados o seu nome, o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e que eles cresçam como a multidão na terra. Quando José, olha agora, quando José viu o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ele não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Ele disse: não, meu pai, este aqui é o primogênito, põe a mão direita sobre a cabeça dele. O seu pai, porém, recusou e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: por meio de você, Israel, pronunciará essa bênção. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Assim colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados.
Dou a você, da região montanhosa que tomei dos amorreus, com a minha espada e com meu arco, uma parte a mais do que aos seus irmãos. Amém? Amanhã agora Israel vai chamar todos os filhos, todos os outros filhos, e vai dar a bênção para eles. Capítulo 49. Amanhã nós voltaremos. Mas Jacó termina os seus dias cego como Isaac, mas não guiado pelos sentidos naturais. O normal era ele abençoar com a bênção da primogenitura o primogênito. Mas ele cruzou os braços, porque Jacó, tratado por Deus, percebeu uma direção espiritual de Deus, dizendo: eu sei, naturalmente todo mundo está pensando assim. Esse é o ciclo natural, né, de abençoar. Mas Deus não quer assim. Deus trocou a sorte. E Jacó cruzou os braços. Sabe de uma coisa? O primogênito é Cristo. Mas na cruz do Calvário, Deus cruzou os braços. Ele levou uma sentença. E a mão direita dele foi colocada sobre você. Deus cruzou os braços. Nós não merecíamos. Mas a bondade dele repousou sobre nós. Na cruz, Deus cruzou os braços. O escrito de dívida foi sobre Cristo. A maldição que era sobre nós foi sobre ele. E a bênção que estava nele veio sobre nós. Ele é o primogênito. Nós somos o segundo, o terceiro, o quarto. Não tínhamos direito. Mas o favor de Deus é graça. E a graça é maior do que o mérito, do que a lei. Deus é rico em misericórdia. Misericórdia é Deus não dar aquilo que a gente merece. Nós merecíamos a morte, ele não deu. Isso é misericórdia. Mas graça é dar aquilo que a gente não merece. Favor. Além de não sermos sentenciados à morte, o Senhor derramou sobre nós a sua bênção. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua doce palavra. Ela é um bálsamo para a nossa alma, mas também é um confronto para o nosso eu. Senhor, lembra-nos que estamos debaixo desse favor. E nos faça como Jacó, humildes a ponto de reconhecer que somos Jacó. Mas, sobretudo, o favor do Senhor é sobre nós. Nós estamos debaixo da bênção de Jacó e de José. Dê o Espírito de Cristo. Revele-nos, Deus, a tua palavra nesse caminho de transformação, esse caminho de conhecimento da tua vontade. Dia após dia estamos sendo moldados pelo Senhor. Reconhecemos a tua bênção, apesar das dificuldades, reconhecemos o teu favor em toda oportunidade. Torne-nos, ó Deus, uma geração honrosa, um povo honroso, que guarda os fundamentos, as virtudes de um povo nobre. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Jesus, o Filho. Nós somos a descendência dos patriarcas. Nós somos a descendência de Cristo. Estamos guardados pelo seu favor. Pelas vestes do Cordeiro. Fomos revestidos de Cristo. E a graça está sobre nós. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. O favor está sobre você. Amém? Revestido de Cristo. Tchau, filha. Hoje, celebre seus irmãos. E hoje, lembre da aliança que você tem com eles. Guarde seus irmãos, seus líderes. Líder, a gente fala isso, né? Cuidando com os termos, a gente nunca esquecer, nunca de forma natural, né? Hierárquica, mas honrosa, irmãos responsáveis. Agradeça seus irmãos que têm sido responsáveis por compartilhar o pão,
durante a semana com você, os irmãos que andam com você, né? Os irmãos que abrem as suas casas, sabe, tantos irmãos honrosos dentre nós. Nós somos a geração da honra. Amém? Amém? Ama a sua vida, o seu encargo, a sua honra de estar aqui em devocional, comendo da palavra. Amém? Boa tarde para você, bom trabalho. Nos encontramos hoje à noite para celebrar a família que anda debaixo do favor. Amém? Cristo, nosso irmão mais velho, o primogênito, o unigênito se fez primogênito. Amém. Graça e paz, queridos. Boa tarde. Maria Elise, as gotinhas anunciam água. Aleluia. Já vou beber água.